Olá, eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, fundador da Educação para a Saúde. Hoje é dia 3 de outubro de 2018. Saiu o edital da prova de título de especialista em nutrologia para esse ano. A prova está marcada para dia 21 de novembro. Então a gente tem um mês e meio aí para estar se preparando para a prova. Dado o pouco tempo, né, que a gente tem entre o edital e a prova, tem algumas coisas importantes que a gente vai comentar aqui hoje, né, que é desde como fazer o currículo e desde ver se você está apto para fazer a prova e também como se preparar ou como se organizar para essa fase final então de estudo, esse 1 mês e meio antes da prova. Então o edital saiu hoje, dia 3 de outubro, então do dia 3 de outubro a 5 de novembro você tem o prazo para fazer as inscrições e a prova vai acontecer então no dia 21 de novembro. Não deixe para a última hora mandar a inscrição, então se for fazer, faz isso dentro do mês de outubro, não deixa para o dia 5 de novembro, a última hora, que às vezes acontece alguma coisa com o correio, né, com postagem, e você acaba perdendo o prazo. O que saiu nesse edital, né? Então, eu vou comentar quais são os pré-requisitos para você prestar a prova de título de nutrologia, o que está mudando nesse edital em relação ao do ano passado, como você faz para conseguir o máximo de pontos, qual o máximo de pontos você pode obter na prova, na análise curricular e os próximos passos para o candidato se preparar para a prova de título. Pré-requisito para prestar uma prova de título. Isso não é definido só pela ABRAM, pela Associação Brasileira de Nutrologia, mas é sim definido em conjunto com o MEC, através da Comissão Mista de Especialidade, com o MEC, com a AMB e com o CFM. Então a Comissão Nacional de Residência Médica é o braço lá do MEC, que faz parte dessa comissão, a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Então isso teve um decreto, alguns anos atrás, depois da questão do Mais Médicos e da questão do censo, né, de médicos, foi criado então um decreto onde instituiu, né, legalizou a Comissão Mista de Especialidade, dando muita força para ela. Essas são as 3 entidades que ela fazem parte. Então pela Comissão Mista de Especialidade, a resolução publicada pelo CFM 2148 de 2016, essa comissão mista prevê que, além das pessoas que fizeram residência e têm direito de ser chamado de especialista, existem pessoas que não participaram, né, de programa de especialização em residência médica. Então, nesses casos, a AMB deverá prever a participação desse tipo de médico, ou seja, que tem experiência, mas não fez residência. E exigir como único pré-requisito a comprovação de atuação na área pelo dobro de tempo de formação do programa de residência médica. Então, no caso da nutrologia, a residência médica são 2 anos, o tempo de comprovação teria que ser 4 anos, então. Ficando vedada a cobrança de cumprimento de cursos ou treinamentos adicionais. A AMB deverá anualmente oferecer a prova de título de especialista de todas as especialidades e áreas de atuação reconhecidas pela Comissão Mista de Especialidade. Então, para quem não se lembra, em 2017 a gente teve em dezembro uma prova, foi a única que teve do ano, né, a prova que foi considerada categoria especial. Essa prova, ela previa que o candidato devia ter pelo menos 8 anos de formado e comprovar então a atividade em nutrologia. Na primeira versão do edital, surgiu lá documento assinado pelo médico responsável, sócio da nutrologia, e numa errata do edital, aí surgiu que o médico deveria comprovar pelo menos 4 anos em nutrologia, esse documento assinado por um médico responsável do serviço. Isso não é novidade, na cardiologia a gente tem o título de especialista, a prova que a gente chama de maduros, né? Onde fala de ter 15 anos de formado, então talvez a ideia tenha vindo de lá, na prova do ano passado. Nesse ano passado ainda não atendeu, não estava descrito residente de nutrologia ou quem fez estágio de especialização ou pessoas que se formaram há menos de 8 anos que tinham experiência de 4 anos de formado. Ou seja, ela não seguia totalmente aquela regra da Comissão Mista de Especialidade de ter 4 anos de formado. Esse ano, então a gente volta, né, a gente tem um edital que é para todo mundo, edital geral, e aí a gente tem algumas modificações em relação ao ano passado. Vamos ver então quais são essas modificações. Primeiro, quem pode participar dessa prova de título de nutrologia, dessa prova de título para obtenção do título de especialista? Médico, lógico, com CRM definitivo, e tem 4 categorias possíveis para você se classificar aí, né, para a prova. Um é ter residência médica em nutrologia. Lembrar que, pela comissão mista, se você tem uma residência, né, oficial pelo MEC, você não precisaria ter o título pela AMB, porque esses títulos são equivalentes. O que acontece hoje é que algumas especialidades
além de exigir a residência médica, ela também exige o título da MB. Exemplo da pediatria. Né? Então, se você formar residente, você pode ir lá no CRM se registrar como especialista. Mas alguns serviços pedem para você ter também o título de especialista pela MB. Isso acontece na ortopedia também. Você tem residência em ortopedia, você tem o certificado, você pode registrar no CRM a sua especialidade, mas ainda alguns serviços pedem para você ter também o título de especialista pela MB. Então, quem tem residência médica em nutrologia, a princípio não precisaria prestar a prova de título, né, porque já tem a residência, já tem a especialidade de nutrologia. Lembrar que são poucas vagas de residência no país, a gente tem algumas no Sul, em Minas, em São Paulo, mas são poucas vagas, a gente não chega aí a 20 vagas por ano em nutrologia no país. A segunda categoria é onde abraça a maior parte das pessoas, ou seja, quem comprova 4 anos de atividade médica em nutrologia. Tá? Então, se o ano passado tinha 8 anos de formado pelo menos, aí 4 anos de comprovação, esse ano você precisa ter 4 anos de formado, desde que você tenha esses 4 anos comprovado como trabalhando em serviço de nutrologia. O que mudou esse ano, que já no primeiro edital já ficou mais claro, é que você pode ser assinado pelo responsável do serviço de nutrologia ou pelo próprio médico, desde que comprove a referida atividade. Então aqui, quando a gente falava de ter assinatura do diretor clínico, quando falava em terapia nutricional hospitalar, a gente acabava tirando muita gente que trabalhava em atividade ambulatorial, em medicina esportiva, né? Ou seja, e agora esse edital está mais claro, né? Então, desde que você tenha área comprovada, você pode estar prestando a prova. Tá? Ele deixou mais amplo para não só aquela pessoa que estava restrita à terapia nutricional hospitalar. Uma terceira categoria seria um treinamento em nutrologia parecido com o da residência, ou seja, seriam aquelas vagas de residência que não tem a bolsa do MEC, aquela oficialização, mas a carga horária é igual a da residência. Né? Então, são chamados estágios, mas que na verdade são uma residência. Então, também são poucas pessoas que estão nessa situação, mas o edital prevê. E o quarto item é uma mistura de coisas aqui. O quarto item, você, a princípio, pelo que se fala aqui, você teria que ter 4 anos de formado, porque você teria que ter residência em alguma coisa, que dá no mínimo 2 anos, e mais 2 anos completos atuando em nutrologia. Então, contemplaria aquelas pessoas que já têm uma residência, por exemplo, faz clínica médica, fez cirurgia, fez, sei lá, UTI, aí estava trabalhando já com nutrologia, e somando o tempo das coisas, né, teria a condição, então, de prestar a prova de título. Para essa categoria 4, né, então diferente da 2, que você basta comprovar 4 anos, nessa você tem que comprovar os 2 anos e mais algumas coisas, né? Então mais algumas atividades na área de nutrologia, somando 100 pontos. Então tem uma tabela, né, nesse edital, que é essa tabela aqui, onde ela marca pontos que não tem a ver com os pontos do seu currículo. Então não confunda essa tabela com pontos do currículo. Porque quando a pessoa pega rápido o edital, bate o olho na tabela e fala assim, essa é a pontuação que eu preciso ter para fazer a prova. Não é. Tá? Essa é a pontuação que você precisa ter para comprovar que você fez atividades na área de nutrologia o suficiente, né, para você poder pleitear, ter esse pré-requisito para fazer a prova. Então, de toda essa pontuação, você tem que somar 100 pontos. Foi nos 5 últimos anos, eu fui em eventos no Congresso da Nutrologia, já deu 100 pontos aqui. Fiz o curso nacional de nutrologia, participei de 3 anos do Congresso. Deu aqui também os pontos aqui. Então, se tiver 100 pontos no mínimo, você atende esse item do edital, que é comprovar 100 pontos na área, ter 2 anos de nutrologia e ter uma outra especialidade. Esse então seria o item 4, que a gente chama de pré-requisito para você fazer a prova. Caiu então, em relação ao passado, os 8 anos de formado, que era em caráter especial. Então, aqui são 4 anos de experiência ou 2 anos de experiência se você tiver uma residência, já tiver uma residência. Esses são os 4 itens, então, que são pré-requisitos para você fazer a prova. Um deles, né? Ou um, ou outro, ou outro, ou outro. O preço de inscrição é o mesmo do ano passado, de R$ 1.600. Mas o que mais mudou de 2017 para 2018? A prova em si mudou. Então, o que mudou na prova? A prova do ano passado, a gente tinha aqui 40 questões de múltipla escolha. Esse ano a gente vai ter 50 questões de múltipla escolha. No ano passado, não teve questões dissertativas. Esse ano a gente volta às questões dissertativas valerem 20 pontos. O ano passado a gente teve questões orais valendo 30 pontos. Esse ano cai as questões, a prova oral.
e o currículo continua, mantém-se os 30 pontos do currículo em relação ao ano passado. Ou seja, a prova de títulos você tem esses 100 pontos somados, né? No ano passado era 40, 30, 30, agora nesse edital é 50, 20 e 30. E a média sobe, então a média do ano passado foi 60 pontos, a média desse ano passa a ser 70 pontos para você ser aprovado na prova de título. Ou seja, qual o cenário ideal? Você ter 30 pontos no seu currículo e para a prova de 70 pontos precisar 40 e você é aprovado então na prova de título. Tá? Então de 70 pontos precisar 40, dá uma nota um pouco maior que 5, aí, então de 6, de uma prova de 0 a 10. Tá? Então o ideal é você ir com o máximo de pontos aqui. Clésio, mas eu fiz as contas em relação, eu peguei o edital, fiz as contas, estou com 25 pontos. Dá também para você ir, estou com 20 pontos, dá para você ir para a prova, só que você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de estudo, mais confiança para tirar a nota aqui. Mas meu currículo é muito ruim, né? O currículo, eu tenho 5 pontos no currículo, então você tem que ir para uma prova praticamente gabaritar a prova, né? De 70 fazer 65 pontos, para você ser aprovado, né? Então você vai precisar tirar mais de 9 numa prova que fosse valesse de 0 a 10 para você ser aprovado. Aí eu acho que é às vezes meio arriscado você com pouca pontuação. Acima de 20 pontos, eu acho que o candidato já está bem para conseguir os pontos na prova e os 70 pontos ao total para ser aprovado. Aí a gente tem a pontuação do currículo. Como é que eu faço para pontuar aqueles 30 pontos do currículo, né? Então o que eu aconselho você hoje fazer? Se você vai querer prestar prova de título no próprio 21 de novembro de 2018, faça hoje o seu currículo. Então pegue tudo que você tem de comprovante, faça uma pilha, abre um Word, digita tudo isso, pede para sua secretária digitar se for o caso e coloca dentro do formato do edital para a prova de título de especialista. Por que fazer isso hoje? Porque cada dia que você deixa de fazer isso, você não sabe quantos pontos você tem. Se você não sabe quantos pontos você tem, você vai ficar pensando nos pontos do edital, naqueles 30 pontos e não estudando para os 70 pontos. Então eu aconselho você fazer no dia que sair o edital, hoje, já verificar quantos pontos você tem. Às vezes de 30 você tem 40 pontos, né? Não vai valer, só vai valer 30, até 30, mas você já fica feliz que na versão mais pessimista você tenha máximo de pontuação. Por que eu aconselho fazer isso? Porque tem gente que perde às vezes 10, 20, 30 dias pensando no currículo e deixa de estudar para a prova. Se você faz também a pontuação e vê que não tem condição, você planeja para o ano que vem, vê qual é a forma melhor de conseguir os pontos e já comece a estudar agora para o ano que vem prestar prova de título, uma vez que todo ano a gente sabe que vai ter pelo menos uma prova de título de nutrologia. Como é que é a pontuação? Esse ano voltou nesse edital a atividades durante a graduação. Tá? Então, no máximo 2 pontos você pode ter, 0,1 para cada trabalho. Então, você fez um trabalho na semana médica da sua faculdade, você publicou trabalhos durante a graduação, no máximo 20 trabalhos, você pode pontuar até 2 pontos. Então, essa é a primeira coisa que aparece como pontuação do seu currículo. Lembrar que no máximo 30 pontos você pode obter no currículo. Atividades após a graduação, o que a gente tem como válido? A gente tem aqui o curso nacional de nutrologia, o curso nacional de nutrição enteral parenteral valendo pontos. A gente tem outras especializações em nutrologia valendo 1 ponto por ano, no máximo 3 pontos. E a gente tem EAD, né? Então valendo 0,03 por hora, ou seja, se tiver 100 horas de EAD, você tem no máximo 3 pontos. O que não é claro no edital, se vários anos de curso nacional de nutrologia ou vários anos de curso de nutrição enteral parenteral valem mais pontos. Então esse vale 10, mas será que 2 valeriam 20? Né? Isso mudaria a nota final desse item. Então máximo de 24, se você tiver um desse e o máximo desses 2. Mas o edital não é claro nessa questão de se a pessoa tiver 2, 3 curso nacional de nutrologia, se entraria, somaria então 10, 20, 30 pontos aqui. Tá? Mas considerando que é um só desse e um só desse, a gente teria no máximo 24 pontos para essas atividades depois da graduação. Existem outras atividades, mas aí lógico, para quem fez residência em nutrologia, ou mestrado ou doutorado na área, então é mais raro para esse tipo de prova, porque quem já tem residência já é raro prestar a prova de título, mas ainda contaria 14 pontos, 5 pontos e 8 pontos para residência, mestrado e doutorado em nutrologia. No máximo, então, seria mais 27 pontos depois da graduação, nesses itens. E eventos científicos, né? Você pode pontuar em eventos científicos? Sim. Se você for palestrante, você pode ganhar 0,8 pontos por palestra, no máximo 5 palestras. Se você participou como ouvinte de evento científico, você pode ganhar no máximo, por exemplo, Congresso da Abram,
Se você participou de um congresso, duração de 3 dias, você vai ganhar 3 pontos. Participou por 2 anos, ganha 6 pontos. No máximo são 5 pontos, então você estaria 5 pontos se você participou pelo menos 2 anos aí de congresso da especialidade, né? Congresso da Abram. E você também, alguns cursos extras, valem pontos, no máximo de 40 horas. Então, se você fez lá 5 cursos de 8 horas, você teria aí 40 horas e teria no máximo 4 pontos em relação a esses outros cursos da área de nutrologia. Bom, o que mais que pontua? Então aqui no máximo, nesses 3 itens, se tivesse o máximo de pontos, no máximo 13 pontos você pontuaria. Produção intelectual. Se você fez artigos, publicou artigos na área de nutrologia, ou fez livros ou capítulos de livro, você pode somar no máximo 4 pontos com artigos e no máximo 6 pontos com os livros, dando no máximo de 10 pontos para produção intelectual. Olha só, né, quanta coisa você pode ter para pontuar na questão do currículo. Se você já tem o mestrado, doutorado, fazer parte de uma banca examinadora, você também pode pontuar. Então, máximo de 4 participações, 1 ponto por cada participação, no máximo de 4 pontos. Lógico, é para isso quem já está bem na área, com mestrado e doutorado. Então, vamos supor que no currículo você tenha tudo isso, o máximo durante a graduação, atividades após graduação, eventos científicos, produção intelectual e participação em banca de pós-graduação. O máximo dos máximos, quem bateria o recorde mundial dos pontos seriam 80 pontos. Ou lógico, se valesse aquele curso nacional de nutrologia mais de uma vez, aí isso poderia aumentar até o infinito quase. Mas, considerando uma lógica, né, de aceitar um daqueles, apenas 10 pontos, apenas 8 pontos, no máximo 80 pontos eu teria somando todas as atividades do currículo. Lembrando que só vale no máximo 30 pontos. Então quem tem 31, 40, 50, 70, 80 vai ter a mesma pontuação, que vão ser 30 pontos no máximo. Para quê? Para a sua avaliação do currículo. Os outros 40 pontos você tem que obter daqueles 70 pontos da prova, testes mais questões dissertativas. O máximo realista, então, tirando aqui o que a maioria não vai ter, residência, mestrado, doutorado e participação em banca, né, de pós-graduação, o máximo realista seriam 49 pontos, né, que ainda estaria 19 pontos acima daquilo que você precisa. Então, se você tiver o máximo durante a graduação, a pós-graduação, evento científico, produção intelectual, se tirar essa parte aqui, você ainda teria 49 pontos para você fazer, ok? Isso serve para você saber, então, qual que seria o máximo que você poderia ter na avaliação. Clésio, eu fiz lá meu currículo, dá 37 pontos, está ótimo, olha, você tinha o máximo 49, você fez 37 pontos, muito bem, só vai valer 30, então pouco importa, mais do que isso, então você está muito bem para ir prestar a prova, para escrever a prova, né, fazer a prova teste e a prova escrita. O que não soma ponto nesse edital? Outros títulos de especialista, não são outras residências, outros títulos de especialista, não somam ponto. Tempo de formado, que anteriormente contava, e coordenação em equipe multidisciplinar, não somam pontos para o currículo, tá bom? Eles somam pontos para questão de pré-requisito, mas para o currículo não. Bom, quais são os próximos passos, então, se você leu o edital, se você está vendo essa apresentação, organizar os comprovantes para o currículo. Então, você tem que organizar, tem que tirar cópia e tem que digitar isso lá no Word para que você possa fazer o currículo no formato que a Abram coloca no edital. Faça isso hoje. Por quê? Porque aí sobra o resto do tempo até dia 21 de novembro para você estudar, né? E eu acho que você tem que otimizar os estudos. No edital não mudou nada em conteúdo programático e bibliografia, continua o mesmo, então são 40 itens de conteúdo programático. Alguns itens aqui eles foram meio que, às vezes tem alguma coisa repetida, às vezes tem uma coisa, mas assim, são esses 40 itens que é a nutrologia, ou seja, mesmo que não tivesse os itens, a gente já sabe o que seria a nutrologia. E os livros, eu dou outras opções de livros além do edital, uma tabela onde eu coloco livros e junto com os conteúdos para a prova escrita, lembrando de você utilizar sempre a última edição dos livros. A cereja do bolo, né? Ou seja, como é que você faz para isso tudo ficar muito palatável? Deixa isso tudo visual. Tá? Então, o meu conselho é que você visualize todo o edital a partir de agora e o que você vai meio que fazendo um tique mental, fazendo um checklist mental do que você já estudou ou não, que você tem confiança ou não. Então, como sugestão, aqui é uma pirâmide, né, do aprendizado nutrológico, onde aqui na base estão os itens do edital, numerados, né, os itens do edital, visualmente que equivalem àqueles 40 itens. Então aqui na base os macronutrientes, os oligoelementos, o balanço energético,
avaliação do estado nutrológico, estresse oxidativo. Então aqui a base. Você entendendo a base toda de nutriente, você consegue entender depois a lógica das fases da vida, que é essa parte que sobe na pirâmide. Então, desde a criança, os erros inatos do metabolismo, a gestação, o atleta e o idoso. Ou você pode lidar com a magreza excessiva e com a obesidade, cirurgia da obesidade, dislipidemia, distúrbio da conduta alimentar, ou seja, peso aumentado ou diminuído aqui. E aqui no meio a gente tem a base, depois que entender nutrientes, de terapia nutrológica enteral parenteral, e você pode subir nos diversos protocolos para cada doença, para cada órgão e sistema existente aqui no meio da pirâmide. Tá? Então eu sugiro você ver e enxergar isso desde o começo e conseguir organizar a sua cabeça de forma visual. E aqui está de presente para vocês uma tabela onde você pode imprimir, fazendo um checklist de cada item recomendado para a prova com cada um dos livros, estando ele naquela lista de recomendados ou não. Tem alguns livros que não estão na lista, mas são importantes também. E aqui onde o capítulo, ou as partes dos livros que você encontra esses assuntos. Então, como eu me preparei para a prova e como eu orientei muitos alunos a preparar para a prova com sucesso, foi a gente ter sempre um mapa de onde a gente está. Para quê? Para que a gente não perca tempo. Então, se você está estudando um item, saiba onde está exatamente em cada livro, cada um desse item. E aí tem essa tabela número 1 e a número 2, onde a gente tem a maior parte, tem todos os livros do edital e algumas outras sugestões que eu dou também, para que você possa estudar nutrologia e não perder, não ter o mapa de onde você está. Isso é muito importante, uma vez que a gente não tem muito tempo, tem que trocar pneu do carro andando. Então, a partir do momento que você bate o olho aqui, sabe onde está em cada um dos capítulos ou das partes, em cada livro, você tem mais confiança no seu estudo. Ok? Agora você pode já começar a estudar para a prova agora, né? Ou revisar, porque ninguém começa a estudar para a prova agora. Quem vai prestar a prova de título em nutrologia tem pelo menos 10 anos de estudo de medicina, se considera desde o primeiro ano, né? Mais os 4 anos de experiência, então pelo menos 10 anos, a gente tem 20 anos de experiência em medicina, então você tem que organizar isso tudo para na hora da prova você, né, ter a confiança e a sabedoria de colocar tudo isso no dia da prova. Você pode fazer isso com esse mapa que eu coloquei, né? Pode estudar através do edital. E se você quiser estudar comigo, né, quiser ter um atalho mais eficaz para ter sucesso nessa prova, guiado por mim e acompanhado por diversos colegas numa good vibe, né? Ou seja, nessa questão de tipo, vou estudar para passar na prova de título, muita gente já tem a experiência, né? Falta só ser aprovado, formalizar isso, né, na prova de título. Eu tenho um convite para você estudar comigo. Desde 2014 eu tenho feito isso, tenho feito os cursos, já são mais de 20 edições de cursos para preparar para a prova de título, né? Ou para a prova de título ou para a vida. Então eu venho aprimorando esses cursos, já com dezenas de aprovados, e nesse momento estão abertas as inscrições para o próximo curso, a próxima turma presencial, que eu vou fazer dia 1, 2, 3 e 4 de novembro desse ano. Ele é exclusivo para médico, lógico, porque é dentro da nutrologia, e serve para você aprender no tempo recorde a trocar o pneu do carro andando e aplicar os conhecimentos da nutrologia tanto para a prova quanto para a sua vida, para o seu consultório. É o que eu fiz para estudar para a prova de título. Eu pensei, vou ter que estudar para a prova, mas eu tenho que estudar para aprender também e correlacionar isso tudo. Deu certo comigo, deu certo com um monte de gente já, um monte de colegas que passaram na prova. Nessa último congresso da Bram, eu encontrei dezenas, literalmente dezenas de colegas que foram aprovados na prova de título, estavam no congresso da especialidade, fortalecendo a especialidade. E é lógico, quanto mais mais nutrólogos a gente tiver, mais lutadores aí, né, mais guerreiros a gente tem para lutar a favor da especialidade, né, para combater um monte de coisas, desde subnutrição como obesidade também, que a gente tem hoje presente, né, no rol de doenças desse novo século. Não importa se você está descobrindo o tema agora, está começando a estudar, ou se você já tem décadas de experiência no assunto, você precisa também se organizar, precisa se reciclar, né, precisa continuar estudando, precisa se renovar, né, dia a dia. Tem um bônus para quem quiser fazer esse curso comigo agora em novembro, que é o simpósio, ou seja, as aulas online do simpósio que eu fiz, Educação para a Saúde. Do ano passado a gente fala temas, né, da medicina do futuro hoje, coisas que já estão acontecendo, como, por exemplo, medicina regenerativa, osteomuscular, a questão da ozonoterapia, atividade genética, acompanhamento de atletas de elite dentro da nutrologia esportiva. Então, quem quiser fazer esse estudo para a prova de nutrologia ainda ganha um bônus, que são essas tendências que a gente teve no simpósio Medicina do Futuro hoje.
Pela prova de título hoje a gente está com o primeiro lote desse curso ainda prorrogado, então até depois da eleição aí do primeiro turno você pode fazer inscrição até segunda, tomar a decisão de participar dessa turma para estudar nutrologia de uma forma intensiva e fazer parte desse primeiro lote que fechou agora no final de setembro. Ex-alunos têm desconto, você pode entrar em contato com a Isabela, pode mandar e-mail, telefone, WhatsApp e se organizar para que possa estar presente lá. Você pode visitar o site abaixo, drclesiocastro.com.br/NSM 2018, e aí você vai lá colocar seu CRM, né, importante, e-mail, preencher seus dados e você vai ser direcionado para uma página para fazer a inscrição, onde tem diversas formas de pagamento, de investimento, para que você não fique fora mesmo dessa turma. Se você quer estudar por esse ano, ótimo, é hoje que você começa o estudo, eu posso te acompanhar até a data da prova. Se você quiser estudar para o ano que vem, para a prova de título, você está pensando daqui a um ano, o tempo também é curto, então você começa a se organizar agora e você vai ter aí uma jornada durante 12 meses para estudar para a prova de título. Se você quiser fazer parte desse grupo, né, de estudos, as vagas são limitadas, então faz logo sua inscrição, que daqui a pouquinho a gente vai se encontrar em São Paulo para estudar junto, né, essa nutrologia, e as vagas são limitadas para o curso presencial, então corre lá para fazer sua inscrição. Se você quiser estudar sozinho, tudo bem. Se você quiser fazer isso comigo e acompanhado por dezenas de colegas, vai lá, faz sua inscrição. As inscrições estão abertas agora, as inscrições para a prova de título também, né? E agora é um momento para você estudar, fazer um momento de concentração para passar na próxima prova ou, quem sabe, para conhecer esse mundo da nutrologia de uma forma intensiva e eficaz. Ok? Acesse o link abaixo e já garante a sua vaga. Um abraço e até lá.